Contratação de Danilo do Botafogo, Santiago Sosa do Racing da Argentina, também é mais um nome que o Flamengo vem avaliando para a posição. Eu vou falar sobre isso. O nome de João Gomes também foi cogitado, mas em relação a João Gomes, a tendência é que João Gomes sim vá jogar no futebol espanhol, mais precisamente pelo Atlético de Madrid. O Flamengo está de olho nessa situação. Agora, Danilo é a prioridade do Flamengo. O Flamengo, inclusive, pode apresentar proposta oficial a qualquer momento ao Botafogo para contratar o meia volante Danilo. E também avalia Santiago Sosa do Racing da Argentina, que é um excelente jogador, o argentino Santiago Sosa. Eu vou falar sobre isso. Quero falar também sobre a situação envolvendo Jorge Carrascal. O Olympique de Marselha tem interesse na contratação do colombiano e o Flamengo não descarta negociar o colombiano agora na próxima janela de transferência. Situação envolvendo o Rian Roberto, o impasse continua. Além do Palmeiras, agora o Corinthians é mais um interessado na contratação do jovem Rian Roberto, e o Flamengo corre contra o tempo, tenta agir o mais rápido possível para manter o jogador no nosso Mengão Queridão. Por se falar em jogador cria do Mengão Queridão, Matheus Gonçalves vem fazendo boas partidas no Al-Ahly, e inclusive foi campeão ontem. Vou falar sobre isso e a preparação do Flamengo final para o jogo de hoje. Flamengo e Atlético Mineiro na Arena MRV. O Flamengo precisa ficar atento à situação de alguns jogadores pendurados. O Flamengo já tem 4 desfalques confirmados. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, eu quero fazer um convite bacana e especial para você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor, que ainda não é inscrito aqui em nosso canal. Eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixe o teu like e compartilhe esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, deixa eu começar falando sobre esse jogo de hoje, porque é jogo importante, tá? Lembrando que hoje, olha só, hoje o Palmeiras, que é o líder no momento, entra em campo hoje. Palmeiras tem 29, joga com o Bragantino lá em Bragança. O Flamengo tem 23 pontos, segundo colocado, joga lá em Belo Horizonte, na casa do Galo, na Arena MRV. Fluminense, que também tem 23 pontos, joga hoje também no mesmo horário do Flamengo, contra a Chapecoense no Maracanã. Então jogos aí pra gente ficar ligado. Ontem o São Paulo venceu, o Mirassol também foi a 23 pontos, ficou na 4ª colocação. Então o Flamengo hoje vai a campo em busca, né, de mais 3 pontos para chegar a 26 pontos, que é muito importante. Eu estava vendo aqui que o Flamengo tem os desfalques de Lucas Paquetá, que está no departamento médico. Tem a situação envolvendo Eric Pulgar, que já está recuperado das dores no ombro, mas segue aí fora, está suspenso pelo STJD, assim como Jorge Carrascal. Nico Dela Cruz, por conta do gramado sintético, como eu informei hoje logo cedo para vocês, está fora, tá? Foi poupado por conta do gramado sintético, é inacreditável. Flamengo ainda liga o alerta em relação a 3 jogadores importantes, principalmente ali Alexandre e Jorginho, e também o Everton Cebolinha, que estão pendurados com o 2º cartão amarelo e não pode nem pensar em receber mais um hoje, hein? Não fica de fora do jogo contra o Vasco, porque, cara, é inacreditável. Olha só, Jorginho, voltando agora, vai ser titular hoje. Se recebe um cartão, já fica de fora do jogo contra o Vasco. Aí nós não vamos ter o Paquetá, não teremos o Jorginho, não teremos ali o Pulgar, né? E o Carrascal, porque estão suspensos Carrascal e Eric Pulgar. E Paquetá está no departamento médico. Então, muita atenção para esse jogo de hoje. Eu estava vendo aqui a provável escalação do Flamengo. O técnico Leonardo Jardim fez algumas mudanças em relação ao último jogo contra o Vitória pela Copa do Brasil. O Jardim deve ir a campo com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, Jorginho, Arrascaeta, Gonzalo Plata, Pedro e Bruno Henrique. Esse é o provável time do Flamengo para esse jogo de hoje. Esse jogo não terá transmissão em TV aberta, apenas pelo Sport TV, canal de TV fechado, e também pelo PPV da Globo, que é o Premier. Então fica ligadaço aí para não perder sequer um lance, 1 segundo desse jogo do nosso Mengão Queridão. Beleza? Vamos que vamos em busca dessa vitória sim ao longo do dia. Vou seguir aqui atualizando vocês sobre essa partida.
mas vamos em busca dessa vitória que é muito importante para o nosso Mengão Queridão seguir firme, torcer lá pro Bragantino surpreender o Palmeiras e o Flamengo fazer o seu dever, né? Eu posso falar assim de casa, eu posso falar de casa, porque o Flamengo não, aonde joga se sente em casa, essa é a grande verdade. Então vamos lá buscar essa vitória assim hoje contra o Atlético Mineiro, beleza? Olha só, o meia Matheus Gonçalves, cria da base do Flamengo, foi campeão da Champions League da Ásia, olha só, hein? E ele até comentou, né, sobre esse título dele lá, muito bacana, jogador que celebrou bastante o título, isso é muito bacana, boa sorte pro Matheus Gonçalves, cria do Mengão Queridão, que se destacou em alguns jogos no Flamengo, não teve sequência e foi negociado para o Al Ahly da Arábia Saudita. E ele comentou o seguinte após o título: é um momento muito especial na minha carreira, ser campeão de uma competição tão grande como a Champions Asiática. No meu primeiro ano de clube é algo que vou guardar para sempre. Trabalhei muito por esse momento e fico feliz em poder contribuir dentro de campo para mais uma conquista importante. Dividir isso com os meus companheiros e com a torcida do Al Ahly torna tudo ainda mais marcante. Destacou aí o Matheus Gonçalves, que na campanha do título, o Matheus Gonçalves disputou 9 partidas, marcou 2 gols e concedeu 2 assistências para seus companheiros, ou seja, 9 jogos que ele disputou pelo título e teve aí 4 participações em gols. O que você acha, torcedor? Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Olha só a situação envolvendo o Rian Roberto, mais um clube interessado em Rian Roberto, enquanto o Flamengo corre contra o tempo para tentar parar as arestas e resolver a situação da renovação do garoto Rian Roberto. O Flamengo segue otimista, mas nada ainda está definido. Ontem tivemos a informação sobre o interesse do Palmeiras. Na verdade, o Palmeiras alega que o Rian Roberto foi oferecido. E do outro lado, a informação que o Palmeiras tem o interesse em Roberto não é de agora. E agora também o Corinthians. O Corinthians também chegou a conversar com o empresário de Rian Roberto para fazer uma possível proposta e contratar o jogador. O que acontece é que esses clubes estão de olho na situação de Rian Roberto por ter um contrato se aproximando do fim em março de 2027 e poder assinar um pré-contrato já nos próximos meses, mais precisamente em outubro. Só que o Flamengo segue sim otimista por uma renovação do garoto Rian Roberto. O Flamengo não quer perder o garoto, o Flamengo quer uma renovação de contrato e aí fica essa situação que ainda não foi resolvida, porque o Rian Roberto, ele quer, na verdade, né, ter mais espaço, ele quer ali subir pro profissional, jogar no profissional, ter alguns jogos no profissional, o que realmente nesse momento será aí uma disputa acirrada nesse elenco que o técnico Leonardo Jardim tem. Então o Flamengo trabalha, vem conversando com o empresário, vem conversando com o Rian Roberto para resolver essa situação, beleza? Olha só a situação envolvendo Jorge Carrascal. Jorge Carrascal, que já chegou a receber propostas do Napoli, da Itália e também de clubes do Catar. Proposta, inclusive, chegaram a aproximadamente 20 milhões de euros. E o Flamengo recusou, né, no primeiro momento. Agora, o Flamengo não descarta negociar Jorge Carrascal e a informação é que o Olympique de Marselha da França, continua monitorando a situação de Jorge Carrascal e pode formalizar uma proposta na próxima janela de transferência. O interesse não é novo, o clube francês já havia feito sondagem anteriormente, inclusive por indicação do técnico Roberto De Zerbi, que está no Olympique de Marselha, e vê no Carrascal um jogador que ele gostaria de ter ali, posso falar assim, na sua equipe. Eu pergunto para você, torcedor rubro-negro, você negociaria o Jorge Carrascal, caso chegue uma proposta bacana, uma proposta vantajosa, boa? Vale lembrar que o Flamengo pagou 12 milhões de euros pela contratação de Jorge Carrascal, já se chegou a recusar proposta de 20 milhões de euros, e o Flamengo aí pode sim estar aberto a ouvir propostas, sentar e conversar por uma possível saída do colombiano Jorge Carrascal. Bom, fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Lembrando que não chegou até o momento, depois das primeiras, não chegaram mais propostas. Agora o Olympique de Marselha volta esse interesse em Jorge Carrascal, beleza? Vamos falar agora sobre a situação envolvendo João Gomes.
Danilo do Botafogo e também Santiago Sosa do Racing da Argentina, que é mais um nome que está sendo avaliado pela diretoria do Flamengo para reforçar e qualificar o elenco rubro-negro agora na próxima janela de transferência. Com o rebaixamento do Wolves lá no futebol inglês, o Wolverhampton, time de João Gomes, o Flamengo chegou a cogitar, a sondar a situação do jogador, só que o Flamengo não quer entrar numa disputa, porque existem clubes de alto escalão no futebol europeu de olho em João Gomes. Inclusive o Atlético de Madrid já abriu conversas com o Wolverhampton para poder contratar João Gomes. Outra coisa, mesmo que aconteça uma venda de João Gomes para valer, que a tendência é que ele vá para o Atlético de Madrid, o negócio está muito bem avançado, o Flamengo vai receber uma grana também nessa negociação, porque o Flamengo ainda tem 10% dos direitos econômicos de João Gomes para uma venda futura, e o Flamengo, por ser o clube formador, também tem 4% pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. Então é uma situação que o Flamengo está tranquilo aí. Se ele for para outro clube, o Flamengo vai ter grana entrando nos cofres do Flamengo. E para isso agora o Flamengo tem o Danilo, que é a prioridade do Flamengo, o Danilo do Botafogo. O Botafogo já deixou claro que por menos de 40 milhões de euros não negocia o Danilo, tá? O Flamengo já está ciente disso, algo em torno de 235 milhões de reais é o valor que o Botafogo pretende negociar Danilo, caso realmente não só o Flamengo, mas outro clube que quiser contratar para valer, porque existe interesse de outros clubes no Danilo. Mas o Flamengo segue sim com esse interesse na contratação do volante Danilo do Botafogo. E agora a informação é que o Flamengo também está avaliando o nome de Santiago Sosa, né? Na verdade, o Flamengo tem esse interesse em Santiago Sosa, não é de hoje. Já desde o início do ano, o Flamengo chegou a sondar a situação de Santiago Sosa, argentino, volante que joga também ali como zagueiro, né? Já chegou a jogar improvisado como zagueiro e joga muito bem. O Santiago Sosa é argentino, está no Racing da Argentina, onde tem contrato até o final de 2027. Está avaliado hoje em 8 milhões de euros. E eu vou falar para vocês, não será uma negociação fácil, porque é uma situação que o Racing não tem interesse. É um dos jogadores importantes da equipe da Argentina, e eles não pensam em liberar o Santiago Sosa, a não ser que o Flamengo coloque uma proposta tentadora, e aí os caras vão realmente aceitar, né? Não tem como dizer não, porque é uma situação que o Flamengo vai para cima, o Flamengo quer contratar, o Flamengo vai buscar. Agora, em relação a Santiago Sosa e Danilo do Botafogo, se você pegar hoje os dois, quem você realmente contrataria? Lembrando que os dois são volantes. O Flamengo vem avaliando esses dois nomes. A prioridade do Flamengo é o Danilo, mas não descarta fazer uma investida em Santiago Sosa. Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu estava vendo aqui, o Santiago Sosa, ele foi comprado pelo Racing junto ao Atlanta por 3 milhões e 800 mil euros, tá? Na época. O valor de mercado do jogador está avaliado em 8 milhões de euros. Então ele teve uma valorização aí sensacional. Isso não quer dizer que o Racing vá vender por 8 milhões de euros, claro, né? O Racing deve pedir ali de 10 a 15 milhões de euros no mínimo. No mínimo, tá? Mas o que você acha, sinceramente? Fique à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Vale a pena ou não vale a pena o Flamengo tentar uma investida também no Santiago Sosa? Bom, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Quero deixar um forte abraço, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco, logo mais, tem Mengão queridão e vamos que vamos em busca dessa vitória. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.